Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luciano Teixeira, repórter e apresentador aqui da Rede Alesp. E no programa em discussão de hoje, nós vamos falar sobre sífilis, principalmente entre adolescentes. Nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Alesp para conversar com a doutora Adriana Wolff, que é infectologista do Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do Campo. Nós sabemos que a prevenção é sempre o melhor caminho, principalmente para os jovens que estão iniciando sua vida sexual. Os sintomas e sinais da doença são muito brandos e semelhantes a outras infecções sexualmente transmissíveis. Por isso, é importante que qualquer situação de risco, como fazer sexo desprotegido, por exemplo, seja relatado ao profissional de saúde. Em postos do SUS, o acompanhamento do jovem pode ser feito por ginecologista, urologista, infectologista ou clínico geral. Inicialmente, o médico faz uma avaliação física e levanta o histórico do paciente. O diagnóstico da sífilis é rápido, feito pelo SUS, como eu falei, assim como o tratamento de infecção é simples. Muita gente não sabe, mas a sífilis tem cura, não é isso, doutora? Exatamente. A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica totalmente curável. E fala pra gente um pouco assim, como é que as pessoas em casa, né, que estão ouvindo a gente, podem detectar algum sintoma da sífilis? Na verdade, assim, é bem importante as pessoas observarem a região genital, né? Se tem algum... Geralmente a sífilis ela tem uma apresentação mais específica. Explica pra gente, doutor. Geralmente é uma úlcera única. E a grande maioria das úlceras são indolores, diferente das demais infecções sexualmente transmissíveis, né? Mulheres têm um pouco mais de dificuldade para observar, né? Porque o genital é um pouco mais escondido, vamos dizer assim. Geralmente é a população masculina, né? Que está um pouco mais atento. E dá no genital ou na região do genital? É no genital, tá? Mas não exclusivamente. Na população feminina, você pode ter acometimento, inclusive, de colo de útero, tá? Porque são lesões que elas acontecem por inoculação direta, né? A bactéria, ela é uma bactéria muito específica, muito esperta, vamos dizer assim, que ela tem mecanismos para penetrar em tecido que seja um tecido íntegro, não precisa necessariamente estar machucado. Tá? Então, assim, é uma característica de um grupo de bactérias e a sífilis está nesse grupo de bactérias. Pode ter na região anal, né? Pode ter em região de, quando existe o sexo oral, região de cavidade oral, úlceras em palato, né? Que é o vulgarmente que a gente chama de céu da boca, né? Então, essa é a apresentação primária. E o interessante, Luciano, dessas úlceras é que elas, independentemente do tratamento, elas vão desaparecer. E aí você vai ter algum tempo que a gente pode chamar de janela, né? Uma latência, até uma apresentação numa forma secundária, né? Qual que é a forma secundária, doutor? A forma secundária, ela acontece geralmente a partir de 3 a 6 semanas após o aparecimento da lesão primária, que acho que vale a pena falar que como essas úlceras podem ser indolores, muita gente não percebe que tem uma lesão. Às vezes é na base do pênis ou dentro da cavidade vaginal ou na região anal, onde a pessoa não fica fazendo uma inspeção tão frequente quanto um pênis, por exemplo. Então, assim, isso passa por uma situação de cura natural, porém a infecção não está erradicada. Então, em média de 6 semanas até 6 meses após a infecção primária, parte da população infectada com sífilis vai apresentar geralmente lesões de pele. Tá? Então, é como se fosse uma grande alergia que acomete principalmente tronco e parte dessas pessoas que vão ter esse quadro de bolinhas avermelhadas, vamos falar assim, no tronco, membros. É como se fosse uma dermatite, doutora? É como se fosse uma dermatite, né? Mas a gente que tem bastante experiência olha e sabe que aquela lesão é mais típica de sífilis. Coça. Ela pode ser pruriginosa, pode apresentar coceira, pode vir acompanhado de aumento de gânglios regionais, assim, próximas às lesões, pode ter febre, pode ter mal-estar, uma certa sensação de fraqueza, ou podem ser só as lesões mesmo. Então, se a pessoa começar a coçar muito, assim, pode também ser um sintoma. Tá sentindo ali uma coceira estranha que aparece do nada. Uma coceira com lesão, né? Que tem que ter realmente o aparecimento dessa forma de, vamos chamar assim, de uma alergia, que as pessoas podem identificar um pouco mais facilmente. E uma das coisas que não é assim
característica exclusiva da sífilis, mas uma das coisas no secundarismo que a gente chama que pode acometer, e assim, a gente percebe que pode né, fazer um diagnóstico, o acometimento dessas lesões na pele, na palma da mão e na planta do pé. Porque geralmente os processos alérgicos, eles não acometem palma de mão e planta de pé. Então, isso é mais uma suspeita do médico, né? Que o médico deveria estar imaginando que possa ser sífilis. A gente está, né, abriu o programa falando aí dos jovens, né? Os jovens, a gente estava conversando antes também do programa, doutora, só estava falando que os jovens estão... a sífilis muitas vezes está associada ao HIV, Exatamente. né? Eu queria que a senhora falasse dessa associação e da resistência de muita gente, principalmente dos jovens, de usar camisinha para relação sexual. Então, assim, a população jovem, ela acaba ficando mais vulnerável, né, para esse tipo de infecção. As infecções sexualmente transmissíveis, né, e a sífilis como uma delas, pelo fato de não aderirem à prática do uso do preservativo, né. A população jovem, ela tem sido alvo, né, ela tem sido a população mais vulnerável, muito provavelmente por não ter acompanhado ou visto, né, o quão devastador foi a pandemia do HIV Nos anos 80 e 90, né? principalmente. Anos 80 e 90, a pessoa que tinha o diagnóstico de HIV sentia basicamente que estava aí condenada, né? Exatamente. E tal. Hoje em dia, o HIV, a AIDS, né? A AIDS é a manifestação ali do HIV, o HIV virou uma doença crônica, como diabetes, Exatamente. como outra, né? É possível Exatamente. conviver. Isso também é um dos motivos, né? A pessoa acha que tem o medicamento, né? Se eu tiver alguma coisa, eu vou tomar o medicamento e vou viver uma vida normal. Exatamente. Só que o medicamento, ele, né, causa um certo desconforto, imagino que cause um certo desconforto. E aí as pessoas. A sífilis acaba entrando nessa história aí no meio também, né? Pelo fato de não usar a camisinha, não é isso, doutora? Exatamente, Luciano, é isso. E, por exemplo, a faixa etária que mais tem aumentado a infecção, né, os diagnósticos e as notificações de sífilis, é a população entre 20 a 29 anos. Porém, na sequência, já vem a população mais jovem. E, então, assim, acho que muito justamente pelo que a gente está falando, né? A partir dos 15 anos ali até os 20, então, exatamente, doutora, né? Exatamente. Mas, assim, a grande população é de 20 a 29 anos, incluindo gestantes, tá? Que é uma situação mais complicada que a gente tem em relação à sífilis. E aí, a gente estava conversando também antes, falando sobre a sífilis congênita, né? Tem muitos casos aqui em São Paulo, no ABC, de uma maneira geral, não é isso, doutora? Tem muito caso, mas isso é um reflexo Isso, na verdade, assim, o aumento da incidência e do diagnóstico de sífilis, ele é mundial, né? É um fenômeno mundial, né? Como é que estão os números no Brasil hoje? Assim? Então, no Brasil, assim, a gente teve... nos últimos, de 2010, vamos dizer assim, de 2010 até 2018, né, que são os últimos dados que a gente tem, até junho de 2019, a gente tem um aumento nos casos. Por exemplo, a gente tinha uma incidência, vamos chamar assim, de 59 por 100 mil habitantes. 59 casos de diagnósticos de sífilis, tá? Vamos falar geralmente a sífilis adquirida, sem falar as congênitas, né? Adquirida é aquela que a pessoa se expõe e se infecta. Congênita é que a congênita é que a mãe passa para o bebê, filho, né? E as gestantes estão nesse bolo, assim, vamos chamar, da sífilis adquirida, né? Então, assim, a gente tinha uma relação de 59 casos para cada 100 mil habitantes. Isso em 2010. Em 2018, a gente tem uma relação de 75, quase que 70, ou seja, 75,8 por 100 mil habitantes, né? Então, ou seja, um aumento de quase 30%, a senhora estava me falando 28%. Exatamente, em 28%. E do ano de 2017 para 2018... foram exatamente 28% no aumento do número de casos descobertos, vamos chamar assim, né? Isso é um aumento muito grande para um período curto de tempo, doutora. Exatamente, é muita coisa. Então a gente está vivendo uma epidemia. É uma epidemia. E é mundial, é um fenômeno mundial. Inclusive, a OMS se manifesta, né? Sempre tem se manifestado, tem boletins, tem orientações para que as nações tentem controlar essa situação, mas geralmente é multifatorial, né? E as pessoas precisam estar conscientes, tanto quem é o
o infectado, vamos chamar assim, né, a pessoa que tem sífilis, até a equipe médica, né, que não precisa ser, teoricamente, não precisaria ser um especialista na área como eu sou. O médico da rede básica de saúde, o médico de um pronto-socorro geral, né, deveria estar um pouquinho mais atento para fazer o diagnóstico e não perder o tempo do tratamento, que isso é o mais importante. Como a gente falou aqui no começo, tem postos do SUS. O acompanhamento pode ser feito por ginecologista, urologista, infectologista, clínico geral, né? Exatamente. Essas 4 especialidades, não é isso? Por exemplo, o clínico geral, ele não precisa ser, por exemplo, é um profissional que ele não é especialista especificamente em alguma coisa. Ele trabalha geralmente na rede básica, né? Então, assim, todo e qualquer médico, mesmo fora das especialidades, está trabalhando na rede básica por um período de tempo, tal, ele deveria estar um pouco mais atento, porque é muito frequente que você pegue um paciente, fique em dúvida, se você não estiver muito ligado, muito atento à situação epidemiológica que a gente está vivendo, e bem como sinais, né? Clássicos, como sífilis primária, o secundarismo, né? Vamos falar do tratamento, né? O Sim. tratamento é oferecido de graça Sim. na rede pública de saúde, pelo SUS, né? Como que é esse tratamento? Quanto tempo que ele dura? É super simples, Luciano, assim, precisa fazer diagnóstico, né? Então, assim, primeiro Faz um exame de sangue, não é exame de isso? sangue, tá? Exame de sangue. Geralmente o diagnóstico é feito através de. Você pode fazer testes que a gente chama treponêmicos e não treponêmicos, né? Treponema é o nome do agente etiológico, treponema pallidum. Então, você pode ter esses 2 testes. Geralmente, os testes treponêmicos, eles ficam positivos antes do aparecimento da lesão primária, inclusive, né? Aí você precisaria estar conversando com o paciente, ver se ele tem risco, né? Para ter esse tipo de infecção. O risco é ter se exposto, né? Ter tido uma relação sexual sem preservativo. Lembrando que qualquer sexo sem camisinha, você Exatamente. pode pegar sífilis e outras ISTs, DSTs de uma maneira geral, né? Vamos deixar o alerta, né, doutor? Inclusive o HIV, né? Que seria o mais complicado, né? Para o manejo, né? Lembrando, né, gente, que não tem cura, tem medicação, Tem controle, tem né? Mas não tem controle, cura. mas é um remédio depois que você vai ter que tomar o resto da vida, né? Exatamente. E com algumas intercorrências que podem eventualmente acontecer, né? Então, assim, é prevenir mesmo, né, Luciano? E usar camisinha sempre, né? Preservativo sempre. Agora, tem uma história que a senhora estava me contando. Muitas mulheres, na hora que vão fazer ali o pré-natal, são gestantes, elas acabam descobrindo que estão positivas ali para sífilis. E nesse momento é possível tratar, e é possível tratar de uma forma com que a criança não nasça com sífilis? Como é que funciona isso? Exatamente. No programa, né, na diretriz, vamos dizer assim, do Ministério da Saúde, na primeira consulta, seja em qualquer momento da gestação, a gestante tem que ser testada para sífilis. Tá? O Ministério da Saúde, ele disponibiliza atualmente, né, de uns anos para cá, o teste rápido da sífilis. E esse teste é logo no começo, logo na primeira consulta. Primeira consulta já faz. Tem que ser feito, tá? Então, assim, essa é realmente uma situação que os serviços estão se organizando para isso, nem todos estão organizados, mas assim, a recomendação é que na primeira consulta, em qualquer momento da gestação, a gestante tem que ser testada, tá? E também no terceiro trimestre da gestação, a partir da 28ª semana da gestação, né? Ou em qualquer momento, quando a gestante referir que ela tenha tido uma exposição ou que exista um risco para que ela tenha se infectado durante a gestação, né? E aí, tomando o remédio, exatamente, chance zero de passar para a criança? Idealmente, a terapêutica, que é a penicilina benzatina, né? A famosa benzetacil. É esse o tratamento. Que a gente nem vê mais hoje Ela é no uma mercado, droga que né? não se vende mais, é uma droga que está reservada basicamente até por conta de um desabastecimento mundial que a gente teve há um tempo atrás, tá? Então, hoje em dia, ela é reservada para o tratamento da sífilis, porque é um problema mundial. Então, assim, em alguns outros casos, algumas outras infecções, quando você não tem um outro recurso, você pode lançar mão da penicilina benzatina, mas ela é uma droga, né, que a gente utiliza atualmente para o tratamento de sífilis. E a cura
se o tratamento se for identificado, chega a 95% dos casos, Ah, é é isso? próximo a 100%. É muito eficaz. Não existe referência no mundo sobre resistência do treponema pallidum para penicilina. Mesmo na fase terciária, ou seja, na terceira fase, né? É que é um pouquinho mais complicado isso, porque assim, a fase terciária, ela pode acontecer, assim, mais precocemente, vamos dizer, numa pessoa que tem uma imunodeficiência, no caso adquirida, como o HIV, então ela pode ser antecipada, vamos dizer assim. O treponema entrar no sistema nervoso central ou acometer alguns outros órgãos de uma forma um pouco mais rápida, geralmente na população que tem infecção pelo HIV. Né? Mas, na população em geral que não tem infecção pelo HIV, essa forma terciária, ela pode se apresentar e se instala geralmente de 5 até 40 anos após a infecção que não foi diagnosticada nem por um teste, quando a pessoa não apresenta nenhuma das formas, nem primária, nem secundária, ou quando ela não tratou, ela abandonou um tratamento, por exemplo, que em algumas das formas a gente tem que fazer o tratamento com algumas doses de penicilina, né, Tá. da benzetacil. São quantas doses, geralmente, Na doutor? verdade, quando você tem a sífilis, que a gente chama sífilis recente, que é menos que 2 anos de doença, de infecção, é uma dose só, é dose única. Você faz uma injeção e acabou. Ou seja, gente, o tratamento é extremamente simples, é uma injeção, já Exatamente. resolve o problema, né? Exatamente. Quando você não sabe há quanto tempo o paciente tem a infecção pela sífilis, ou você sabe que é mais que 2 anos, aí são 3 doses, uma por semana. Às vezes é nesse momento onde a gente perde o paciente, vamos dizer assim, porque a penicilina benzatina, ela é intramuscular, ela é injetável, então tem uma parte das pessoas tem um pouco de resistência, né, a esse tipo de tratamento, né? Agora, quais são as sequelas, né? Se a pessoa não tratar, o que pode acontecer? As Isso. sequelas são graves, São né? graves. Por exemplo, como você havia me perguntado agora, dá para tratar e dá para ser 100% curável na forma terciária? Então, a gente consegue eliminar o treponema, né? Mas a gente não necessariamente vai conseguir controlar os danos que essa infecção causou nesses anos todos onde a infecção ficou latente, mas destruindo, vamos dizer assim, comprometendo alguns órgãos internos. E também o sistema nervoso Sistema central. nervoso central, né? Com o aparecimento de meningites, né, sifilíticas, que era inclusive uma situação muito, muito comum antes da era da penicilina, né? Os hospitais psiquiátricos, os manicômios estavam lotados de pessoas que tinham a tal da loucura, mas no fim das contas, imagina-se, né, por alguns estudos históricos que eram pessoas portadoras de sífilis na forma terciária, com acometimento do sistema nervoso central. Coração, sistema cardiovascular, treponema, ele consegue dar uma boa prejudicada na anatomia do coração mesmo. O coração e os grandes vasos que saem do coração passam a não ter um funcionamento adequado, né? O paciente passa a ter problemas cardiovasculares por conta disso. Lesões, assim, que a gente não costuma ver muito mais, mas lesões do tipo goma, que são lesões em vários órgãos do corpo, inclusive na pele, que são lesões que elas vão se necrosando, né? O tecido, vamos falar um português um pouco mais claro, o tecido pode ir apodrecendo, né? Lesões em várias partes do corpo, inclusive nos órgãos internos. Então, você consegue nessa fase tratar, né? O tratamento da sífilis é possível em todas as fases, mas não necessariamente a gente consegue controlar a sequela que já está instalada de uma sífilis tardia, vamos chamar assim, que está na forma terciária. E aí a pessoa pode morrer, né, doutora? Pode. Em consequência disso. Exatamente. Ainda tem muitas mortes hoje no país. Muitas pessoas morrem em decorrência aí dos problemas causados pela sífilis. Não é uma taxa muito alta, Luciano, mas assim, quando você tem uma forma terciária, que não é a mais comum, atualmente é mais rara, tá? A pessoa pode vir a falecer, sim, mas não é o principal problema de saúde pública atualmente é o comprometimento da exposição das crianças, né, em relação à gestante e os bebês, né? Muitas crianças nascem Então, com a gente tem sífilis. tem uma relação assim muito importante. No ano de 2017 para 2018, foram 26 mil casos
notificados, né, No Brasil? confirmados no Brasil de sífilis congênita, Uau, tá? são muitos casos, São doutora. muitos casos. Eu dei uma olhada agora recente no boletim que saiu, agora o boletim do Ministério da Saúde sobre esses dados, com 241 mortes confirmadas de bebês por sífilis. Pode parecer que não é muita coisa, mas assim, perder um bebê, né? Uma morte de um Doutora, bebê. uma vida perdida já é muita Exatamente. coisa, E assim, né? confirmado, sendo que é uma doença curável e evitável, são números importantes, né? E você havia me perguntado também sobre, dá para tratar em qualquer fase da gestação? Em qualquer fase da gestação. Porém, é muito importante que no pré-natal o médico fique muito atento a fazer um diagnóstico um pouco mais precoce, porque precisa iniciar o tratamento e, de preferência, terminar o tratamento um mês antes do parto, tá? Para que você possa controlar a doença e o bebê não ser afetado, né? O bebê sempre vai ser dentro do serviço de saúde, até para as mães e as gestantes que eventualmente possam passar por isso, ele sempre vai ser um bebê muito investigado quando existiu uma história de sífilis, mesmo adequadamente tratada na gestação, ele sempre vai ser um bebê muito investigado, com uma série de exames, muito manipulado dentro do hospital e vai receber um tratamento, mesmo que não tenha sido sífilis propriamente dita, que é para não haver a perda de tempo e tentar minimizar a chance dessa criança ter muitas sequelas ou evoluir a óbito. Vamos voltar, doutora, a essa questão dos 26 mil casos. Eu fiquei chocado com esse número no Brasil, Isso. né? Quer dizer, uma doença de nem tão fácil identificação, mas que dá para perceber alguma coisa. O problema é que ela é silenciosa, né? É. 26 mil casos. Quantos casos a gente tem aqui em São Paulo? A senhora tem ideia? Então, na cidade de São Na cidade ou no estado? Um é, número que a senhora tem? assim, na cidade de São Paulo, assim, eu não consigo falar para você especificamente dados da cidade de São Paulo, mas esse número, ele é uma amostra do que está acontecendo no Brasil. Alguns estados, né, do Brasil, ele tem um maior número de aparecimento desses Quais casos. são, doutora? Por exemplo, Rio de Janeiro, né? Mas a Hum. gente também não consegue muito bem ainda saber se é pela disponibilização do teste rápido, onde o diagnóstico passou a ser mais fácil de ser feito, ou se realmente, quer dizer, está se diagnosticando mais, ou se existe alguma condição nesse estado, por exemplo, Mato Grosso, Sergipe. Sergipe é um dos estados assim que tem um número muito elevado de casos de gestantes e crianças Eu estou expostas. procurando aqui na internet dados de São Paulo, achei aqui uma notícia inclusive aqui do governo de São Paulo, dizendo que o estado de São Paulo registra queda no número de casos de sífilis congênita, ou seja, Aham. entre, né, crianças ali, enfim, a transmissão de mãe para filho, né? Parece que reduziu agora em 3% o número de casos de sífilis congênita. O estudo é realizado pelo Centro de Referência e Treinamento, DST-AIDS de São Paulo, né? E deixa eu ver aqui, os dados indicam a queda aí de 4.125 casos em 2017 para 4.012 em 2018. Né? Então, quer dizer, houve aí uma redução de, vamos fazer as contas, de 123 casos de 2017 para 2018. Isso Pode não parecer muito, mas é é muito muita coisa. importante, porque a gente poderia tá vivenciando uma outra situação, né, Luciano, que seria o aumento, né, como a gente tem visto de um ano para o outro nos números do Brasil, né? São Paulo, então, nesse caso, está indo na contramão de muitos Sim. estados São brasileiros, Paulo né? é o que mais notifica. Aliás, notificar é assim, é você fechar alguns critérios e mandar para os órgãos de vigilância e que vão ditar ou deliberar algumas ações para tentar minimizar a epidemia, vamos falar assim, né? Sempre foi o que notifica mais tudo, né? A região sudeste, basicamente, e o Rio de Janeiro está nesse meio aí, mas acho que de um tempo para cá ele deu uma disparada em notificação, né? Isso é muito claro em alguns gráficos que foram disponibilizados nesse boletim, né, de 2019 aí, que o Ministério da Saúde soltou. Mas, assim, as ações estão sendo provavelmente muito mais efetivas no Estado, né? Mais diagnóstico no pré-natal, mais chance de tratar precocemente a gestante, com uma maior chance de diminuir o risco do bebê se infectar. Por que a gente vê poucas campanhas, isso é uma impressão minha, por que a gente vê poucas campanhas falando da sífilis na TV, no rádio, de uma maneira geral,
por que não se investe? Eu vejo mais campanhas falando do HIV, da AIDS, né? A sífilis eu já vi algumas campanhas e tal. Precisam ser feitas mais campanhas de Então, sífilis? é sempre importante, ainda mais com números alarmantes como esse que a gente está Mas falando, né? os governos, de uma maneira geral, eles dão atenção, eles fazem campanha, ou é preciso fazer mais do O que é feito estado de hoje? São Paulo, ele tá na frente em relação a isso. Então, assim, dentro das unidades de saúde, existem cartazes, existe né, a sensibilização, o oferecimento dos testes, né? Mas, assim, essa coisa assim de uma projeção um pouco maior na mídia, realmente a gente ainda não tem visto. Seria muito interessante. Acho que também, até por conta de não ser uma doença tão fatal, vamos dizer assim, quanto o HIV foi, né, onde o número de óbitos né, na década de 90, principalmente, foi muito alto, talvez esse alarme ainda não tenha soado para a mídia. Mas dentro dos serviços de saúde, principalmente na rede básica e o do SUS, já existe um movimento importante, mas precisa realmente aumentar e melhorar. Né? Um outro ponto assim que a gente sabe que tem sido abordado, principalmente dentro dos serviços públicos, não confiar de que porque HIV e AIDS não mais matam como aqueles números, que outras coisas não, quando você se expõe, que outras coisas não vão vir, né? No caso, a infecção da sífilis. E geralmente a população masculina, que sempre foi predominante em relação a esse tipo de infecção, as ISTs, os últimos dados também que saíram é que agora 59% nos últimos dados, assim, pelo menos no último ano, 59% das pessoas infectadas são do sexo feminino. Né? São pessoas que estão expostas, estão se relacionando com os seus parceiros, que muitas vezes não sabem que tem a sífilis, elas confiam, não usam o preservativo e já é a maior população a ter a população feminina que está bem infectada. E Então, isso é um ponto que precisa ser mais trabalhado do ponto de vista de informação. e com relação à população de mais de 60 anos, né? Eu já fiz um programa aqui para a TV Alesp falando sobre o aumento do número de casos de HIV para a população com mais de 60 anos. E no caso da sífilis, acompanha essa estatística, o número de casos de sífilis tem aumentado também com as pessoas acima dos 60 anos? Tem, Luciano, tem aumentado. Não é a primeira faixa etária problemática, né, em relação A primeira hoje são jovens, né, São doutora? jovens, tá? Tá, De 20 a 29 anos, de 15 a 20 anos, né? Uma população de 30 a 35 anos, que são as populações que estão mais ativas sexualmente. Porém, com o advento, assim, de algumas situações onde as pessoas estão envelhecendo de uma forma melhor, vamos dizer assim, né? Existem alguns recursos, pessoas que não praticavam sexo a partir de uma determinada idade têm praticado e não estão também acostumados com essa ideia de que existem infecções muito complicadas e que podem comprometer a qualidade de vida, né? Até pode ter transmitido por um parceiro. Então, assim, essa é uma faixa etária que também tem aumentado. Quer dizer, a incidência tem aumentado. Incidência quer dizer a ocorrência de casos novos de sífilis tem aumentado em todas as faixas etárias, principalmente na faixa etária que a gente já falou, que são jovens, mas a faixa etária acima de 50 anos, né, 50, 60 anos, também tem aumentado. A gente, na prática da medicina, do atendimento, principalmente em serviço de emergência, a gente tem visto muitas pessoas nessa faixa etária expostas, né? E a gente expostas assim do ponto de vista sexual, sem uso de preservativo, porque não estão acostumadas, né? Não pegaram as epidemias, não sabem exatamente às vezes o que está acontecendo, passaram a ter uma vida mais ativa, sexualmente ativa também, e não estão exatamente muito preocupados ou em alerta em relação a isso. Então, é uma faixa etária que a gente tem visto também que está exposta. Doutora, a gente está encerrando o nosso programa aqui e eu queria que a senhora falasse assim, né? A pessoa como é que a pessoa faz o teste? É só procurar qualquer posto de saúde, qualquer unidade de saúde do SUS? Tem centros especializados em São Paulo? Onde é que eles ficam? Eu queria que a senhora desse todo o serviço, né, para que as pessoas procurem para fazer o teste ou em caso de já ter detectado a sífilis, o que ela faz, onde que ela procura, tem que ter encaminhamento médico. Queria que a senhora desse mesmo o serviço agora nesse finalzinho.
toda e qualquer pessoa que tiver uma história, né, de ter sido exposta, né, um sexo sem preservativo, pessoas que sofrem violência sexual, pessoas que possam ter essas manifestações que a gente conversou, né, sífilis primária, secundária, pessoas que trabalhem, né, na atividade sexual remunerada, homens que façam sexo com homens, né, às vezes que mudam frequentemente de parceiro. Então, assim, essas pessoas, elas podem procurar as unidades básicas de saúde. O teste é disponível para isso, tá? As gestantes sempre estarem atentas, descobriu que está gestante, precisa procurar uma unidade básica de saúde, geralmente é onde vai ser feito o pré-natal, que a testagem está disponível. Conforme a gente já tinha falado, a testagem, a entrada do teste rápido para sífilis, ela é muito assim oportuna e importante, porque você consegue, você não faz o teste e vem buscar daqui 5, 7 dias. São 15 minutos, é isso, doutora? Uma média de 15, 20 minutos. Alguns serviços, por conta de volume, pode demorar até no máximo 1 hora, mas é um resultado que sai logo, né? E assim, a pessoa que não tem uma história de ter tido sífilis, nunca tratou sífilis, esse teste é muito importante, porque ele, uma vez vindo positivo, a gente oferece o tratamento imediatamente. A maioria dos casos, né, a grande maioria dos casos, quando forem classificados em sífilis recente, né, menor que 2 anos, é uma dose de penicilina benzatina, é uma dose de benzetacil. As pessoas ainda assustam, né, com benzetacil dói, mas é o seguinte, precisa tratar, precisa interromper a cadeia de transmissão, principalmente quando a pessoa está gestante, para proteger o bebê. Eu lembro um caso meu que eu tive que tomar benzetacil, eu cresci a vida inteira, o pessoal me dizendo que a benzetacil doía e tal. E um dia eu precisei tomar uma benzetacil, e há muitos anos, e o pessoal falou o seguinte, vai doer. Eu falei assim, não doeu, né? Tem esse mito em torno da benzetacil. Né? É uma droga que ela é um pouquinho mais viscosa, vamos chamar assim, tá? Ela é um pouco. Então, assim, a hora que você introduz a droga no músculo, né, através da injeção, ela pode dar um desconforto um pouquinho maior. Mas hoje em dia ela vem associado com anestésico. As pessoas que estão nesse tipo de serviço onde a gente atende sífilis têm uma mão muito boa para tratar. E não pode ficar preso, né, a essa situação. É uma droga muito segura. Existe também um mito em relação eu sou alérgico à penicilina. Isso é muito comum, Luciano, muito comum as pessoas falarem. E a gente sabe por dados estatísticos que é uma droga extremamente segura, tá? Tanto que ela é liberada e incentivada a ser feita em unidade básica de saúde. Antigamente tinha uma coisa meio que, vamos fazer só em pronto-socorro, onde... Antigamente, né? Qualquer gripe que você tinha era benzetacil, né? Nessa época, inclusive, que eu tomei benzetacil. Ia na farmácia, às vezes tomava sem receita médica, exatamente. Né? Que hoje é impensável. Né? Hoje impensável, isso não existe mais no Brasil, graças a Deus. Exatamente. Né? A penicilina benzatina agora ela está bem assim reservada para essas situações. Ela é de domínio do SUS, basicamente, então não vende assim tranquilamente em farmácia, nada disso. E assim, voltando a falar que eu acho que para finalizar é muito importante, é uma droga extremamente segura. Os dados que mostram assim, de reação anafilática, essas alergias mais graves, é 0,002%. A chance é praticamente nenhuma de ter um processo alérgico. Porém, o paciente chegou num serviço, precisa tratar, usar a penicilina benzatina, que é a única droga que é considerada boa para tratar, tá? Em qualquer fase. Né? A gente usa até uma variação da penicilina para outros tipos de forma, tal, mas é isso. E existem serviços que fazem desensibilização à penicilina quando a história é muito forte de alergia, mas assim, é uma droga muito segura. Tá certo. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Adriana Wolff, que é infectologista do Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do Campo. O programa em discussão especial de hoje termina aqui. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo aí um outro assunto de relevância para a sociedade. Muito obrigado pela participação, doutora. Obrigada. E até uma próxima oportunidade. Agradeço.